Olá, 148. Eu sou Maria Júlia, eu sou da turma 145, sou monitora de vocês e fiquei responsável pelo telencéfalo, mais precisamente o córtex. Aqui eu sei que vocês já foram apresentados a essa imagem, mas ela é uma boa imagem para situar a gente no sistema nervoso central, né? A gente sabe que o sistema nervoso central é composto por essas estruturas aqui apresentadas, mais a medula espinhal. Vocês já viram a parte da medula com os monitores de fisiologia, e já viram a parte do tronco encefálico aqui com o Luiz, monitor anato já. E hoje vocês vão ver comigo o telencéfalo. É importante a gente saber que o telencéfalo, juntamente com o diencéfalo, que é essa estrutura em verde aqui, eles compõem o cérebro. Aqui o corte, né, só para situar vocês também, está no plano sagital, ou seja, de anterior para posterior, a gente tem um corte no sentido sagital. Mas o que seria nosso telencéfalo? O telencéfalo é o córtex, que é a estrutura mais superior do telencéfalo, aqui composto basicamente pela substância cinzenta, onde estão os corpos celulares dos neurônios, mais a substância branca, onde estão os axônios, e também os núcleos da base. Os núcleos da base são corpos celulares que estão imersos aqui na substância branca. Então, telencéfalo é composto pelo córtex, substância branca e núcleos da base. Hoje, vocês vão ver comigo só a parte do córtex, certo? E os núcleos da base vai ficar para uma próxima aula. Aqui, para situar vocês, é um corte coronal, ou seja, nesse sentido aqui, direita para esquerda, e a gente está vendo aí. Eu sugiro que vocês tenham aí com vocês o guia prático de anatomia, a gente vai tentar seguir eles. E uma dica é, tipo, colocar um visto no que a gente viu e vocês entenderem, um xizinho no que vocês não entenderem, para tirar dúvida depois, certo? Então, começando aí na parte de generalidades do telencéfalo, a gente vai ver essa fissura longitudinal, que é essa fissura aqui no maior sentido do cérebro, que ela divide ele em hemisfério direito e hemisfério esquerdo, certo? Ela dá para ver tanto aqui na visão superior quanto aqui na visão inferior, a gente consegue ver. Aqui a diferença entre esses dois hemisférios é somente a questão das meninges. Esse lado aqui ainda está coberto pelas meninges e esse lado aqui elas já foram dissecadas. Vamos ver as faces agora. As faces é a lateral, né, basicamente, do que a gente tem do telencéfalo. Então, a gente consegue ver 3 laterais, basicamente, que é essa aqui, que a gente chama de face superolateral, que é a região superior, mas a região lateral, a gente chama tudo de superolateral, é uma única face. A face medial, que é aqui no corte sagital mediano, que a gente consegue ver. E a face inferior, certo? Aqui por baixo. Agora a gente vai ver as margens. As margens, a gente está se referindo à convexidade. Então, os pontos de maior convexidade são as margens. A gente tem a margem superior, que é essa aqui, certo? E a margem inferior, que fica aqui abaixo, certo? E também temos a margem... Desculpa, gente, é inferior, mas essa aqui é a medial, porque a gente tem a inferior lateral também. Medial, porque ela está mais para dentro, né, mais internamente, e a lateral. Aqui, de novo, aqui a gente teria a margem inferomedial, e aqui a gente teria a face inferolateral, certo? E a margem superior que a gente já viu aqui em cima. Agora a gente vai caracterizar, delimitar, ver aí os sulcos dos lobos e os polos. O que seriam isso? Sulcos são aqui que a gente consegue delimitar os principais sulcos em 3, certo? Que a gente precisa identificar eles. O sulco central, que ele é quase aqui na metade do telencéfalo, certo? É bem importante a gente identificar esse sulco. Outro sulco importante da gente identificar é o sulco parieto-occipital, que está aqui,
o suco parieto-occipital, e o outro suco, o suco lateral. Esses sucos vão dividir o nosso córtex aí em 4 regiões principais, 4 lobos principais que a gente vai chamar. Tudo que estiver à frente do suco central da gente, a gente vai chamar do lobo frontal. O que tiver para trás aqui, a gente chama de parietal. O que tiver atrás do nosso suco parieto-occipital, a gente vai chamar de lobo occipital. E aqui, abaixo do nosso suco lateral, a gente tem o lobo temporal, certo? A gente também pode chamar aqui os polos, identificar aqui os polos. O que seriam os polos? Os polos são extremidades, polo norte, polo sul, enfim. E aqui no nosso córtex a gente consegue ter 3 polos. Seria o polo frontal, o polo occipital e o polo temporal aqui embaixo. Vejam que a gente não tem um polo parietal, porque o polo parietal ele não faz parte de uma extremidade, certo? Então, a gente já viu a fissura longitudinal, os sulcos, os polos, as faces, os lobos e as margens. Tem um lobo também que é chamado de lobo da ínsula, que a gente vai ver depois. Eu estou seguindo aqui o roteiro, tá? Sugiro que vocês façam mesmo. Aqui, de novo, essa aqui é a imagem real, é do Atlas Yokoshi. Ele é todo feito de imagens reais, com a numeração aqui e tal, é muito bom. Aqui, foi identificado o suco central, à frente dele o lobo frontal, atrás dele o lobo parietal, atrás do suco parieto-occipital o lobo occipital e abaixo do suco lateral o lobo parietal. Aqui ele está mostrando aqui embaixo o lobo da ínsula, que eu disse que ia falar depois e vou continuar para falar depois, tá? Rapidinho. Aqui a morfologia externa. A gente vai caracterizar tudo que tiver aqui por fora da nossa face lateral. A gente vai identificar novos sucos, outros sucos que não sejam aqueles 3 principais que a gente falou, e giros, que são essas formações aqui que apresentam. A gente vai dar nome a algumas delas. E vai ficar uma coisa mais ou menos assim, certo? A gente vai dar nome para essas estruturas que estão aqui, as letras e os números. Eu vou começar por aqui, por essa imagem, certo? Não, eu vou vir para cá já. Aqui, primeiro, o suco que a gente precisa identificar é o principal, que é os principais, né? Que é o suco central, o suco lateral e o suco parieto-occipital, que está por aqui. Ele é mais difícil de identificar, tá? Mas, enfim, ele tá por aqui. Ele não vai ser importante pra gente agora, não. Quando a gente identificar o suco central, a gente precisa identificar 2 sucos que estão paralelos a ele, que seria o suco pré-central, aqui, ó, paralelo ao suco central, e o suco pós-central, o pré e o pós. Pré, central e pós-central. Depois que a gente identificar o suco pré-central, a gente vai dar o nome de um giro, que é o giro pré-central, que é o giro que está coladinho aqui com o suco pré-central. E ele faz parte do lobo frontal. Então, giro pré-central no lobo frontal, certo? Aí agora a gente vai dar nome a mais 2 sucos, que são esses 2 sucos aqui, que vão delimitar para a gente 3 giros, certo? Vamos lá. Então, o suco mais superior é o suco frontal superior, que está aqui. Veja que nessa figura ele parece ser... não, esqueça. Aqui, o suco frontal superior. E vamos identificar também o suco frontal inferior, que vão delimitar para a gente, como eu disse, 3 lobos. O lobo frontal superior, o lobo frontal médio e o lobo frontal inferior, certo? O lobo frontal inferior, ele é dividido em 3 regiões. E essas regiões são divididas a partir do suco. Lembra do suco lateral que a gente viu, que era um dos sucos principais? O suco lateral, ele é um suco que ele tem 3 partes. A primeira parte dele é o ramo anterior do suco lateral.
que ele está anterior, o sulco ascendente do nosso sulco lateral, que ele está ascendente, e o ramo posterior, que está aqui para trás, certo? E esses ramos vão dividir para a gente esse lobo, esse giro frontal inferior, em 3 regiões. A região que vem à frente do giro, do ramo anterior do giro do sulco lateral, a gente chama de região frontal. Na verdade, a gente chama assim, né? De região frontal do... Calma. Região frontal do giro inferior frontal. Do giro frontal inferior, certo? Aí, o nome faz sentido. Ele só é confuso, assim, pra gente colocar ele na ordem. Mas é um nome fácil, né? A gente tá falando do giro inferior e a gente tá falando de uma região mais orbital. Eu falei orbital antes, eu não lembro. Mas enfim, é região orbital, certo? Orbital por quê? Porque tá próximo da órbita ocular, basicamente. É uma região que tá mais anterior, mais próxima da órbita ocular. Então, a gente chama essa região aqui de opercular. Entre o nosso ramo anterior e o nosso ramo ascendente, a gente tem uma região que tá vendo aqui, parece um triângulo. Então, a gente vai chamar ela de região triangular do giro frontal inferior, certo? Região triangular. Região opercular, região triangular. Desculpa, opercular não. Orbital e região triangular. E agora, depois do ramo ascendente, a gente vai ver a região opercular. Eu não sei se vocês lembram lá o que é o opérculo, que é basicamente uma tampa que cobre alguma coisa. E ela recebe esse nome justamente porque se a gente levantar essa suposta tampa, a gente consegue ver o nosso lobo insular lá dentro, certo? Então, vimos aqui a parte do lobo frontal, né? A gente caracterizou aqui, a gente identificou o sulco central, a gente identificou o sulco pré-central, o giro pré-central. Aí viemos aqui, identificamos mais 2 sulcos frontais, que seria o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, que delimitou para a gente 3 regiões, que seriam a região, o giro frontal superior, o giro frontal médio e o giro frontal inferior, que a gente viu que é dividido em 3 regiões. A região orbital, a região triangular e a região opercular. Agora a gente vai ver o lobo temporal. O lobo temporal, a gente sabe que ele está abaixo do nosso sulco lateral e ele vai apresentar 2 sulcos também com nomes bem facinhos. Sulco temporal superior e sulco temporal inferior, que ele vai delimitar para a gente 3 giros. O giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior, certo? Então, aqui, os sulcos e os 3 giros. Vamos agora ver o lobo parietal. O lobo parietal, a gente precisa do sulco central, a gente vai procurar aquele sulco pós-central. E entre o sulco central e o sulco pós-central, a gente vai ter o giro pós-central. Depois que a gente identificar o giro pós-central, ele vai emitir um ramo aqui, que é o ramo intraparietal. O sulco intraparietal, certo? Que ele está entrando num lobo parietal, então intraparietal. E esse sulco intraparietal, ele delimita dois lóbulos. Lóbulos é o diminutivo de lobos, então a gente está falando o tempo todo aqui de lobos. Lobo frontal, temporal, parietal, occipital. Agora a gente está falando de lóbulos, que é o diminutivo, né? Então, esse sulco intratemporal, ele vai delimitar 2 lóbulos, que seria o lóbulo superior e o lóbulo inferior. Também bem de boas, né? Só que existem mais 2 regiões que recebem nomes específicos aqui no lobo parietal, que é
dois giros que recebem nomes aqui no lobo parietal, né? Que é essa região aqui, esse giro aqui, que ele tá bem coladinho com o nosso sulco lateral. E a gente chama ele aqui de supramarginal. É um giro supramarginal. E do ladinho dele aqui, a gente tem um giro angular. Então, no lobo parietal, a gente tem dois lóbulos e dois giros que recebem nomes, tá? Então, aqui, ó, representado. E tem esse giro aqui também, né? Não pode esquecer do giro pós-central, o lóbulo parietal superior, o lobo parietal inferior, aqui o giro bem coladinho com o sulco lateral, ó, o giro supramarginal e do ladinho dele o giro angular. No lobo occipital agora, ele não tem giros nem sulcos com nomes próprios. Então, são, Ana Cristina aqui chama no guia de inconstantes ou irregulares. Então, aqui na visão externa, a gente está falando de morfologia externa, eles não recebem nomes, tá? Aqui só para mostrar a ínsula, que eu tinha falado para vocês, que não precisa muito focar nela, tá? Aqui para mostrar as partes do lobo parietal, só repetindo. Aqui, de novo, aquela figura que a gente já viu. E agora a gente vai falar de face medial. O que é que a gente tem na face medial? O que mais chama aqui a atenção é essa região aqui do meio, né? Aqui a gente tem o diencéfalo, que não vai ser dado nessa aula, vocês vão ver numa aula posterior. Mas temos essa região aqui de cima que a gente vai ver o que é isso agora, tá? Aqui é o corpo caloso, que é uma região que tem fibras que comunicam os hemisférios corticais do telencéfalo, certo? E esse corpo caloso, ele recebe nome para cada partezinha sua. O que seriam esses nomes? A gente tem um rostro, que é uma região mais aqui, fininha, quase que horizontal, aqui na frente. A gente tem o joelho, a gente tem o corpo e a gente tem o esplênio, certo? Do corpo caloso. Aqui nessa região também, a gente tem o septo pelúcido, que aqui pra gente ele tá perfurado, né? E o septo pelúcido, ele basicamente divide os dois ventrículos laterais, que a gente tem aqui no nosso cérebro, certo? Dois ventrículos laterais e esse septo pelúcido aqui no meiozinho é justamente esse aqui que está perfurado pra gente. Vamos lá. No septo na face medial, a gente consegue ver um fórnice, que ele está basicamente aqui, ó, nessa figura. A gente tem o corpo caloso que a gente viu aqui, né, região do rosto, do joelho, do corpo, do esplênio. Aqui, embaixo do corpo caloso, que não dá para ver aqui na imagem, a gente tem o septo pelúcido, e aqui a gente tem um fórnice, que a gente vai dar nomes a algumas partezinhas deles. Que tá aqui, ó. Ele tá aqui isolado, certo? E o que seriam os nomes que a gente vai dar? As bolinhas da frente. As bolinhas da frente são os corpos mamilares. Os corpos mamilares são sustentados por colunas, certo? Então, coluna do fórnice aqui. O fórnice também tem um corpo e ele tem pernas. E na ponta das pernas dele tá o nosso hipocampo, certo? Entenderam? Então, aqui os corpos mamilares, sustentado por colunas, corpo e hipocampo aqui na ponta. Entre essa abertura aqui das pernas do fórnice, a gente tem uma comissura. A comissura é basicamente algo que liga duas coisas. Então, ele está ligando aqui a base as pernas do fórnice. Na região medial, a gente também vai identificar sulcos e giros, certo? Os sulcos principais que a gente tem que ver aqui é o sulco do corpo caloso, que está bem coladinho aqui ao corpo caloso.
O suco do símbolo, também bem colado, quase no mesmo formato do suco do corpo caloso. E esse suco do símbolo, aqui em cima, em verde, ele se divide em dois sucos. Na verdade, ele origina um suco, que é o suco paracentral, esse aqui em amarelo, e ele se ramifica em sua ponta em ramo marginal e esse ramo subparietal, que para a gente aqui não vai ter muita importância. Então, aqueles sucos vão delimitar para a gente giros, né? Então, o suco do corpo caloso e o suco do símbolo vão delimitar para a gente esse giro do símbolo. O suco paracentral e o ramo marginal aqui do suco do símbolo vai identificar para a gente o lobo paracentral, aqui normal, o giro frontal superior, e aqui uma região chamada de precúneos. Por que essa região é chamada de precúneos? Porque essa região aqui ela é chamada de cúneos. É uma região já do lobo occipital, tá? A partir dessa fissura aqui, que é a fissura parieto-occipital, a gente consegue identificar esse cúneos aqui, entre a fissura parieto-occipital e a fissura e o suco calcarinho. Então, aqui a gente tem o cúneos. Que mais? Abaixo do cúneos, abaixo do suco do cúneo, a gente tem um giro chamado de giro occipitotemporal medial, tá? Bem abaixo aqui do suco calcaríneo. Desculpa se eu falei suco do cúneos, acho que eu tô com essa impressão. Cúneos é essa região, tá? E suco calcaríneo é esse suco aqui de baixo. Embaixo do suco calcaríneo, a gente tem o giro occipitotemporal medial. Outra coisa interessante de ver aqui, que a Ana Cristina botou para ver, é a área septal, que é uma área relacionada ao prazer, e ela fica mais ou menos aqui no giro frontal superior, bem na sua pontinha aqui, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dessa região. Acho que não. Agora a gente vai para uma visão da morfologia externa da face inferior, certo? Vamos identificar os sucos principais dessa região. Então, a gente tem o suco calcaríneo, que eu falei para vocês antes, esse mesmo suco aqui, né? Suco calcaríneo. Então, a gente consegue ver ele aqui. À frente, um pouco mais desse suco calcaríneo, a gente tem o suco do hipocampo. Paralelo a eles, a gente tem o suco colateral, o suco renal e o suco occipitotemporal. Como sempre, esses sucos vão delimitar para a gente giros. Olha, aí, aqui a gente tem os giros, e a gente vai começar. Se vocês estiverem acompanhando aí pelo guia de Anato, eles dizem no lobo occipital que o giro occipital temporal medial, que é aquele que a gente viu, que fica abaixo do suco calcaríneo, ele vai dar origem ao giro parahipocampal inferior. E se a gente ver aqui, a gente está com o giro occipital temporal medial, que é aquele mesmo que estava na figura que eu mostrei anteriormente, abaixo do suco calcaríneo, dando origem aqui ao nosso giro parahipocampal. Então, a gente já identificou dois giros, o giro occipitotemporal medial e o giro parahipocampal. Se tem um giro medial, a gente vai ter o lateral. O lateral, ele está todo aqui, ó. Giro occipitotemporal lateral. Ao lado dele, a gente está vendo o giro temporal inferior, que a gente já tinha falado dele quando a gente falou lá de dividir o lobo temporal. A gente consegue ver ele tanto na face superolateral como na face inferior. Então, a gente está vendo ele aqui na face inferior. Aqui a gente tem o istmo do cíngulo e aqui o uncus. O uncus é uma região que, junto com o hipocampo,
Está relacionado lá a emoções e tal. Aqui, ó, só mostrando a figura lateral de novo, o nosso giro occipital medial dando origem ao giro parahipocampal, certo? E do lado dele o giro occipital lateral. Mais um pouco à frente, aqui no lobo frontal, a gente consegue identificar mais alguns giros, que seria o giro reto, aqui coladinho medialmente, e giros e sulcos orbitários, que são esses aqui, que estão aqui. Eles não recebem nomes específicos. Nessa região, o que é importante a gente ver é o trato olfatório, certo? As coisas que estão ligadas ao olfato, que seriam eles. O sulco olfatório, que é esse pontilhado em preto aqui, esse pontilhado em preto, ele está delimitando aqui o sulco olfatório, que está abaixo do trato olfatório, certo? Então, esse lado aqui, ele está seccionado, o nosso trato olfatório. E embaixo desse trato está o sulco olfatório. Na ponta do tracto, essa região mais globosinha, a gente chama de bulbo olfatório, certo? Aqui, no tracto olfatório, a gente consegue delimitar as estrias olfatórias, a lateral e a medial, certo? Estrias olfatórias lateral e mediais se juntam, formando o trato olfatório, que vai dar origem ao bulbo olfatório. E aqui, os professores pedem para identificar a substância perfurada anterior. Existe uma substância perfurada posterior, que ela é vista lá em tronco encefálico, na parte do mesencéfalo, certo? Aqui a gente está vendo a anterior, relacionada ao olfato. Deixa eu ver se é isso mesmo. Basicamente isso. E aqui a gente tem como se fosse um preenchimento dos ventrículos, dos espaços que existem no nosso cérebro e um congelamento desse líquido que a gente injetou lá dentro. Então, aqui a gente consegue ver os ventrículos laterais. Aqui o terceiro ventrículo, que é uma região que vocês vão melhor se aprofundar quando for estudado em encéfalo. E esses ventrículos laterais a gente pode dividir ele em porções, que seria o corno anterior, o corno posterior e o corno inferior. E aqui acima dele a gente tem o corpo do ventrículo lateral. Isso de um lado e do outro, já que são dois, né? Lembre-se que eles são separados pelo aquele septo pelúcido, né? Então, aqui uma visão mais ou menos de como eles estariam lá dentro do cérebro, do telencéfalo. E agora a gente vai ver um pouquinho só de anatomia funcional. O que seria isso? É a divisão do telencéfalo, do córtex, mais precisamente, né? Em regiões, em funções, né? Cada regiãozinha recebe uma função. E isso vocês vão se aprofundar melhor quando vocês estiverem estudando, quando voltarem às aulas. Se Deus permitir, amém, graças a Deus. Uma hora volta. Mas, enfim, é bom a gente dar uma pinceladinha nas principais áreas, que seriam as áreas motoras, a área motora primária, que ela está aqui à frente do nosso sulco central, que é a área responsável pela motricidade do nosso corpo, onde dá ordem para que haja as coisas. E atrás do nosso sulco central, aqui no nosso sulco, no giro pós-central, a gente tem a área somaestésica primária, que é a área que recebe as sensações, né? Onde a gente recebe, é uma área aferente, uma via aferente, que está subindo, que está chegando informações de sensibilidade, de propriocepção, enfim. Enquanto a via motora é uma área eferente, está enviando comandos para o nosso corpo. É importante a gente ver também, aqui no lobo occipital, o córtex visual, né, a parte visual. Também temos aqui no lobo temporal
o córtex auditivo primário, que é essa regiãozinha aqui no lobo temporal, no giro temporal superior. Também temos, é melhor mostrar nessa outra imagem. Essa outra imagem também do Yokoshi, né? Essa imagem real, como eu disse, é do Yokoshi, que a gente consegue dividir bem direitinho. Aqui o nosso giro pré-central, o que tiver à frente é motor, que tiver em vermelho aqui é região motora, o que tiver atrás é região sensorial. Aqui a gente tem aquele... Desculpa, esqueci o nome. É o auditivo. Aqui o auditivo primário, certo? Vejam que é uma tripinha aqui e uma tripinha aqui, certo? No nosso giro temporal superior. Aqui a gente tem duas áreas bem interessantes, que é a área de Broca e a área de Wernicke. A área de Broca, ela tá relacionada à fala, certo? E a área de Wernicke também, são regiões associadas à fala. Eu acredito que a de Wernicke é a de compreensão e a de Broca é a de comando da fala. Acredito que seja isso. E a região aqui, a área de Wernicke, ela tá aqui naquele giro, lembra que a gente falou do giro supramarginal? Bem aqui na pontinha do nosso sulco lateral. E aqui a gente tem uma área relacionada à compreensão da leitura, certo? Que está no nosso giro angular. Então, acho que é isso. Aqui o homúnculo, vocês vão ouvir falar bastante desse homúnculo, que é basicamente, é como se a gente pegasse aqui, a gente tivesse no nosso córtex, bem ali no nosso giro pré-central, onde é responsável pela motricidade. E cada regiãozinha, ela é responsável por enviar informações motoras para uma parte do nosso corpo. E chama isso de homúnculo porque fica parecendo esse bonequinho aqui, que é em proporções humanas desconexas, né? E, enfim, né? Tipo, tem questão de prova já, de fisiologia até, que se uma pessoa levar um trauma na região mais superior aqui, o que é que vai ser atingido? Ou seja, vai ser mais atingido quadril e perna. Se houver algum acidente vascular na região mais aqui abaixo, então vai afetar outros músculos e tal, aqui no músculos do dedo, enfim, a língua. Então, dependendo da região que for afetada, o local que vai ser afetado do corpo vai ser diferente. Então, vocês vão ouvir falar bastante disso, é o homúnculo, certo? Aqui as referências para montagem da aula, eu usei o Nether, o Prometheus e o Vusger. E dica de estudo, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito que sim, que é estudar pelo Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado. Vocês podem colocar aí no Google, deve também estar disponível pelo Drive de vocês. É bem fácil de achar, é só botar no PDF lá no Google que vocês acham, e é um ótimo livro para estudar neuroanatomia. Ele tem uma linguagem muito fácil, muito claro e contempla bem o que os professores querem. É isso, gente. Obrigada. Qualquer dúvida, eu vou mandar meu número, eu vou pedir para os monitores passarem o número para vocês, os representantes, né? E tirem dúvidas. E é isso aí. Obrigada.